há um ano mais ou menos, eu publiquei o Eterna Bruna Surfistinha, que é a minha autobiografia mais completa. São 444 páginas, que é desde o meu nascimento até o nascimento das minhas filhas no ano passado. Da gente. O filme é bem parecido com o livro. Sim, foi baseado no livro, mas assim, tem algumas partes que, por exemplo, o foco foi a prostituição. Certo. Porque teve a questão da família, que o diretor do livro ficou preocupado, né, de expor a minha família e acontecer algum problema Jurídico, burocrático, tudo. E, de fato, bem assim, porque na época do que... assim, foi muito... A divulgação foi muito pesada na mídia, assim, de quando... Antes mesmo de aparecer o nome da Débora Seco. Exato. Né? Assim, já na época de... Começou a se falar que eu adaptar, sim, já criou... já começou a ter uma repercussão muito forte. E mudou o nome, né? Era pra ser... Não era Bruno Surfistinha o nome no começo, né? Não, sempre foi. Eu achei que ia ser o mesmo nome do livro. Ah, não, isso. Esse seria o nome do livro e depois mudaram. Mudou. E... Sabe por que mudaram? Foi a partir de marketing mesmo ou Não, foi. Acho que teve essa questão de marketing e também porque não foi 100% o livro, né? Assim, teve entendi. essa modificação em relação à minha família. Entendi. Então, eu tive uma conversa muito longa, assim, muito intensa com o diretor, antes da parte deles começarem o roteiro. E ele foi uma terapia, foi uma sessão de terapia muito forte pra mim, assim. E eu contei pra ele detalhes que nem não tinha contado nem no livro. Ele fez muitas perguntas. E daí no filme, assistindo o filme depois, ele acabou... A partir dessa nossa conversa, colocando... Levou muitas coisas, assim, nessa conversa. Né? Então, por exemplo, eu sempre senti falta de ter um irmão mais velho. Sempre. Eu tenho duas irmãs mais velhas do que eu, né? Assim, hoje em dia a gente não tem mais contato. Meu contato é zero com a minha família até hoje. Assim, desde que eu saí de casa, fugi de casa com 17 anos. Vou fazer 38, então eu tô mais tempo, né? Longe da minha família do que estive com ela. Eram duas irmãs e um irmão? Eram duas irmãs, mas eu sempre senti falta de ter um irmão. E o diretor, ele me presenteou com esse irmão no filme, que não era um irmão herói legal como eu gostaria de ter tido, mas não deixei de ter um irmão no filme. E esse é um dos detalhes, assim. E o filme, bem no comecinho, surgiu um advogado que se apresentou como advogado do meu pai. Na época, meu pai estava vivo ainda, ele acabou falecendo em 2011. 2011. E daí, esse advogado, ele disse que o meu pai tinha contratado justamente para proibir que houvesse exposição... Qualquer menção em relação ao núcleo familiar, né, assim. Então, houve uma modificação muito grande em relação à família, assim. Houve uma modificação bem... Que quem leu o livro e depois assistiu o filme sente essa diferença gigante. Mas no assim. livro você não teve problema em relação a isso? Não, com o livro não. Com o livro não. E há pouco tempo, há um ano mais ou menos, eu publiquei o Eterna Bruna Surfistinha, que é a minha autobiografia mais completa. São 444 páginas, que é desde o meu nascimento até o nascimento das minhas filhas no ano passado. Da gente. Então, e daí eu conto tudo, assim, tudo o que eu não contei durante esses anos, porque tem muitas pessoas que têm curiosidade de saber, assim, o filme, a partir do filme, o que aconteceu com a minha vida. O filme foi lançado em 2012. E foi sucesso, né? Sim, foi uma repercussão muito positiva, muito, muito grande, assim, tanto no Brasil como em outros países também. Foi lançado lá fora também? Foi. O livro também foi traduzido em vários idiomas, até mandarim, que eu tenho muito orgulho, assim, de ter... É mesmo? Quando eu recebi eu não sei se eles foram fiéis, né, a tudo, porque nunca vou saber. Mas a editora provavelmente tem um cuidado, né? Mas eu guardo esse livro com muito carinho, assim, em mandarim. Então essa biografia,
era mais abrangente também, você é muito mais madura, olhando pra trás e vendo sua vida de outra Sim. forma também, né? Sim, e assim, a maior parte dela eu escrevi durante a gravidez. E a gravidez pra mulher é um momento muito sensível. Então Nossa, a gente revê a nossa vida inteira, assim, desde a infância, que daí a gente começa a pensar, não, agora eu sou mãe, e como que vai ser, qual mãe eu quero me tornar pra minha filha, pro meu filho. Então, o que faltou na minha infância, o que eu não quero repetir, os erros que eu quero repetir, né? Que os meus pais fizeram comigo, o que eu não quero repetir. Então, assim, é um momento extremamente sensível para uma mulher. E a maior parte dele eu escrevi durante a gestação. Então, tá bem... E é muito emocional, né? Porque você tá mais sensível, né? Você muito. Eu vejo pela minha mulher, assim, na época da gravidez, tudo é mais sensível. Sim. Chora mais fácil, se emociona mais fácil, né? Muito. E quando você fez essa viagem pra trás aí na sua vida, você já parou pra pensar qual é a primeira lembrança, a lembrança mais antiga que você tem? Nossa, a lembrança mais antiga, que eu até comento bem no comecinho dessa autobiografia que eu lancei, eu lembro que eu era bebê ainda, acho que não tinha nem 1 ano, mas eu lembro muito bem que eu tava no colo do meu avô paterno e ele tinha aquele relógio antiquíssimo, né, dos anos 50, não sei que anos que era, que era relógio de pulso. O que tirava de pulso não, é de bolso, que era redondinho com só um negocinho. Sei. E fazia um barulhinho muito forte. Tic-tac, assim. E eu tenho essa lembrança muito forte. Que legal. Porque ele me colocava no colo e colocava o relógio dele no meu ouvido. E daí ele acabou falecendo. É a única lembrança que eu tenho do meu avô, porque ele acabou falecendo. Eu não tinha nem 2 anos de idade. Só que isso me marcou muito. E daí, quando eu tava um pouquinho maior, assim, com uns 10 anos de idade, o meu pai, um dia ele me chamou, ele falou: olha, o seu avô deixou pra você, porque você gostava tanto desse relógio que ele deixou de presente, pediu pra que eu entregasse pra você quando você tivesse mais ou menos uns 10 anos, como você tá, e ele deixou de presente pra você. E aí veio a memória toda de novo. Sim. Olha só. Porque também tem a questão das gerações, né? A minha geração dos anos 80. E para hoje tem essa diferença. Então nós pais, nós temos que nos adequar também o que a gente, como foi a nossa infância, com o que a gente quer passar para os nossos filhos hoje. Então a gente tem também que não dá pra gente repetir a mesma educação que nós tivemos. Não dá, eu apanhei muito da minha mãe, né? Eu até hoje não bati nenhuma vez no meu filho, né? E eu imaginava assim, não, quando eu for pai também vou bater, né? É o jeito de educar, mas muda muito, né? O tempo. Muda. O que você fazia quando era criança? Você nasceu onde? Eu nasci em Sorocaba, interior. E eu fui uma criança muito solitária. Assim, eu era muito tímida. Eu não tinha... Os meus primos eram muito mais velhos, as minhas irmãs eram mais velhas também. Então, eu acabei não tendo amiguinhos, assim, da mesma idade. E os meus pais também eram mais velhos, assim. Minha mãe, meu pai já tinha mais de 50 anos. Então, houve uma diferença aí de geração muito grande. E eles não tinham paciência, assim. Meu pai tinha problema de saúde. Minha mãe acabava sendo... mais mãe dele do que esposa. Então, assim, eu era aquela criança que ficava quietinha com os brinquedos ali, no meu mundo, no meu mundinho. Eu fiz meu mundinho ali e aprendi a ser uma pessoa autodivertida, assim, de brincar sozinha, de me divertir sozinha, de inventar brincadeiras. Isso digo até o momento que eu comecei a ir pra escola, né, na época de alfabetização e tal, com, sei lá, 5 anos de idade. Mas, assim, por conta da timidez, eu sempre tive uma dificuldade muito grande de fazer amizades. Então, até na escola, assim, eu ficava muito na minha. Eu era aquela menina que sentava lá no fundão, não pra fazer bagunça, mas pra não ser vista.